Trata-se de suplementação de recursos nos orçamentos do Fundo Nacional do Idoso e do Fundo da Criança e do Adolescente. Esses fundos eles têm recursos do Tesouro, mas também têm recursos provenientes de doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, que podem doar recursos ao Fundo Nacional, como também podem doar aos fundos estaduais e municipais, e podem abater isso do imposto de renda. Tem todo um regramento e uma sistemática de como isso acontece. Então, o que ocorre todos os anos? Ocorre que as pessoas jurídicas que doam ao fundo são pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real. Então, eles vão ver mais ou menos o lucro real lá pelo fim do ano. Então, chega no final do ano, há um aporte considerável de recursos, de doações a esses fundos. E, consequentemente, acaba sobrando recurso. Por exemplo, do ano de 2014, sobrou lá em torno de 11 milhões de reais, que foi suplementado para o ano de 2015. Então, foi um superávit financeiro do exercício de 2014, que foi suplementado para o ano de 2015. E no caso do Fundo do Idoso, é em torno de 3 milhões e 300 mil, que foi suplementado para 2015 também, de recursos que sobraram do ano de 2014. E estas suplementações, elas respondem exatamente aquilo que a lei orçamentária anual prevê. No seu artigo 4º, ela autoriza que seja suplementado por decreto, sem necessidade de um projeto de lei complementar, um projeto de lei que suplemente o orçamento. Então, o próprio Congresso Nacional autorizou que superávit financeiro do exercício anterior pode ser suplementado por decreto, que foi o que a presidenta Dilma fez, portanto, sem ferir a lei orçamentária, não há crime de responsabilidade nesse caso específico, como também não há no que diz respeito à operacionalização do Plano Safra ou no que diz respeito a outros decretos que ela suplementou, seja por superávit financeiro ou por excesso de arrecadação. Na realidade, não houve pedalada fiscal, houve uma pedalada jurídica, né, para tentar dizer, uma pedalada jurídica de quem diz que houve crime. Sim. Né, porque não há um crime de responsabilidade. Então, seja nos decretos de suplementação, seja na subvenção econômica, no subsídio do Plano Safra, não há crime de responsabilidade da Presidência da República. É uma forçação de barra, né, para justificar o injustificável, que é um golpe parlamentar, nem por isso deixa de ser um golpe, tem toda a violência de um golpe que retira um governo constitucionalmente eleito, com o voto de mais de 54 milhões de eleitores. Então, um golpe. E, para justificar o golpe, então, tentam defender o indefensável. Dizer que há crime de responsabilidade não existe. Aliás, tanto no Plano Safra como nesses decretos, a presidenta Dilma agiu igual aos governantes que antecederam. O presidente Lula, o Fernando Henrique Cardoso, né, em ambos os casos, praticaram os mesmos atos e operacionalizados da mesma forma como a presidenta Dilma fez. Por quê? Porque são recepcionados pela legislação e não há o crime de responsabilidade. Bom, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, ela é um órgão de assessoramento à Presidência da República na formulação, no monitoramento, no controle, enfim, no desenvolvimento de políticas públicas que promovam os direitos humanos, que protejam os direitos de determinados grupos mais vulneráveis também, digamos assim. Então, boa parte do seu trabalho é formular, coordenar, monitorar, e parte dessas despesas estão alocadas em outros ministérios. Um exemplo típico é o Viver Sem Limite. Você vai encontrar lá ações do Viver Sem Limite no Ministério da Educação, por exemplo, no que diz respeito à escola inclusiva. Mas tem vários programas e ações que são executados diretamente pela Secretaria de Direitos Humanos. Programas como o Programa de Proteção de Testemunhas, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, Programa de Proteção de Defensores de Direitos, os recursos necessários para o DISC 100, que é o DISC Direitos Humanos, denúncias de violações aos direitos humanos, os recursos para manutenção e funcionamento dos conselhos nacionais da criança e adolescente, dos idosos, da população LGBT, das pessoas com deficiência, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, comissões nacionais, como a Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, por exemplo. Então precisa ter recursos ali na própria Secretaria. Então ela não tem um orçamento muito grande comparado com outros ministérios. Educação, saúde, são direitos humanos.
né? Direito à moradia é direito humano, direito à aposentadoria digna é um direito humano, né? Direito ao saneamento básico é um direito humano, enfim, tudo isso está sob risco. Por quê? Com essa proposta de PEC, o que acontece? Tu pega o ano de 2015 ou 2016, que é um ano com baixa execução orçamentária devido à queda da arrecadação. E aí, de partida, tu tem esse ano de 2016. Aí em 2017, tu corrige pela inflação do período o gasto de 2016 e congela isso por 20 anos, significa que vai ter um forte corte de recursos nestas áreas que são as chamadas despesas primárias. Tudo isso para preservar as despesas financeiras, que é o pagamento de juros e serviços da dívida pública, ou seja, um governo que age para os rentistas e corta direitos da população. Então está sob grave risco todas essas políticas públicas. No caso dos direitos humanos, né, significa congelar praticamente os recursos para aqueles programas que eu falava antes, para o programa de proteção de testemunhas, para os programas que apoiam o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, para o apoio aos conselhos tutelares, que repassa recursos para prefeituras, para governos de estados, para promoção e defesa dos direitos humanos, né, de um conjunto importante da população brasileira.